A terceira edição do Festival Nacional de Música de Divinópolis aconteceu nos dias 22 a 28 de julho de 2012. Foram realizadas 10 oficinas de música erudita e 7 apresentações gratuitas. Além das apresentações para a população, as oficinas oferecem capacitação para alunos em vários níveis musicais. Nesta edição, a novidade foi a oficina de didática da musicalização, oferecida para professores e profissionais da educação. De acordo com a Lei 11.769, a partir deste ano, as escolas começaram a inserir a música no cotidiano educacional de crianças e jovens. O trabalho parte do corpo. Tudo vem pelo corpo. Não é nada cerebral, porque a música, o ritmo é corporal. Quando a criança trabalha corporalmente seu corpo, seus pés, seus braços, sua palma, aquilo fica. Esta é a proposta do evento que inaugurou um novo tempo na área de música erudita em nossa cidade. As primeiras edições foram realizadas nos anos de 2010 e 2011. Os resultados foram expressivos e este ano não foi diferente. As 3 edições somaram mais de 500 alunos de todo o Brasil, grandes professores de renome internacional e mais de 30 apresentações para um público que soma mais de 20 mil pessoas. Eu vejo muita gente promissora, muita gente com talento, né? Com excelentes condições de desenvolver um trabalho muito bom. Eu tenho certeza que vai dar excelentes resultados. A programação do terceiro festival ofereceu para o público a apresentação da ópera La Cantatrice Villani, concerto para GTO com exibição inédita do documentário O Retrato das Coisas que Sonhei, produzido pelo Sesc Minas, o qual conta sobre este grande artista. Quarteto Musicalità da cidade de Sarzedo, duo de piano e oboé, orquestra de alunos e professores e concerto de banda sinfônica. Os concertos envolveram professores e alunos nas execuções de peças de Vivaldi, Bach, Mozart, Villa-Lobos, Paganini, Handel, entre tantos outros gênios da música clássica. E todas as apresentações puderam ser acompanhadas também pela internet em tempo real. Eu estudei piano clássico a vida inteira, canto lírico, e eu venho parar numa cidade onde a música está borbulhando aqui. E música de qualidade. Essa semana está sendo maravilhosa. Os concertos estão genuinamente maravilhosos. O festival está sendo muito importante porque o que eu estou notando, estou acompanhando todos os dias, é que ele está sendo aberto a várias classes sociais. E isso é muito importante para que o nosso povo venha entender que o clássico não pertence apenas a uma parte da sociedade, pertence a uma sociedade ainda maior. Eu acho que Divinópolis precisava de um evento desse porte, desse estilo, né? Eu estou gostando muito, eu vou acompanhar, né, o resto da semana com certeza. O Festival Nacional de Música de Divinópolis é viabilizado pelas leis de incentivo à cultura nos âmbitos municipal, estadual e federal, com apoio de empresas que apostam na arte da música como oportunidade para a educação e o conhecimento. Na terceira edição, especial centenário, a proposta não foi diferente. O nosso desejo é continuar plantando sementes que estão frutificando cada dia mais. Junto com a primeira edição do festival, em janeiro de 2010, criamos a Associação Cultural Cordas e Sons. O primeiro projeto foi a criação da Orquestra Cordas e Sons, que está realizando apresentações em eventos solenes e possui agenda anual de apresentações como os concertos das estações, concerto de Natal e intervenções culturais. É um prazer participar da aula com ele e também presenciar os eventos que ele apresenta. Eu tive interesse em aprender um instrumento musical, eu resolvi começar pelo violino, depois do festival virou paixão mesmo, não tem como largar não. O segundo passo da ONG foi o projeto Dando Corda, que ensina violino para crianças, jovens e adultos, violoncelo e viola de arco para iniciantes. As turmas começaram as aulas em junho deste ano. O objetivo é incentivar mais pessoas a conhecerem este estilo musical e ainda ampliar a prática de orquestra. Eu achei muito bom, porque eu conheci pessoas que já tinham participado e falaram muito bem. Então, assim, eu fiquei super ansiosa para chegar às inscrições e tal, e poder passar para participar, pois eu achei muito legal. Todos esses anos eu entro de férias, aí eu aproveito para participar do festival. A iniciativa para realizar os festivais e a fundação da ONG
gerou uma grande repercussão pública, não só no meio artístico, mas em toda a dimensão cultural de Divinópolis. A proposta para um evento de âmbito nacional envolve empresas, poder público, instituições diversas e toda a população da cidade e região centro-oeste, que tem a oportunidade de assistir de perto grandes obras da música erudita. Um mandato que a gente tem trabalhado tanto pela cultura, um projeto como esse cai como uma luva, né? E a gente tem intensificado cada vez mais essa parceria para fazer com que o projeto seja sempre e cada vez mais uma referência para todo o país e ao mesmo tempo deixe cada vez mais bons frutos para a cidade. É um papel social da empresa, além do lado social do emprego, dos impostos, da contribuição para o país de uma maneira geral, mas a gente tem que participar também do lado cultural. Acho que é uma grande oportunidade para a gente fazer isso. O festival traz visibilidade para a nossa região, promovendo o intercâmbio cultural, a valorização de músicos e estudantes, através do aperfeiçoamento de técnicas e interpretação musical e artística. Como não dizer, não falar dos parceiros que sem eles a gente não realiza, né? Pode ter as melhores ideias do mundo, mas sem recurso a gente não sai do lugar. A gente precisa contar com uma equipe de qualidade, a gente precisa contratar bons professores, ter uma estrutura bacana. Isso só é possível se a gente tiver responsabilidade de dedicar o recurso de forma comprometida, né? Com qualidade, com a marca do colaborador, do parceiro. Enfim, é um trabalho que envolve muitas pessoas e eu sou muito feliz por essa oportunidade. A gente busca parcerias com professores, com profissionais, a parte do estudo, né, se profissionaliza, a parte da produção se profissionaliza. Então, assim, a comunidade como um todo tem a ganhar muito com isso, né, e principalmente os artistas, né, porque a gente busca trazer eventos de qualidade, trazer professores de grande gabarito, e isso faz com que toda a população ganhe com esses benefícios. A proposta extrapola os objetivos do evento ao sensibilizar a comunidade e o poder público sobre a importância da música como ferramenta de desenvolvimento, incentivando e criando oportunidades para a democratização da cultura. Acessem o site femudive.com.br e acompanhe todas as informações e eventos e saiba como ser um patrocinador dos nossos projetos. Aqui, a música é e sempre será um instrumento de transformação social. Realização: Walter Caetano Produções.